Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Lucas e hoje eu terei a honra de ministrar para vocês uma aula sobre os primórdios da educação brasileira. No nosso encontro de hoje, nós trataremos desde a chegada dos jesuítas ao Brasil colônia, as características do sistema de ensino criado por eles e também o que levou à expulsão desse grupo que foi responsável por comandar a área educacional do Brasil colônia por mais de 2 séculos. Para que possamos tratar de forma assertiva o tema da nossa aula de hoje, é necessário antes abordarmos um pouco do contexto da época. Eu tenho certeza que você se lembra das suas aulas de história, onde vocês estudaram sobre a Era das Grandes Navegações, que foi o período que começou no século XV, se estendeu até o século XVI e que foi marcado pelo fato das principais potências europeias, primeiro Portugal, depois Espanha, Inglaterra, França, Holanda, se lançarem ao mar na tentativa de encontrar e de dominar novos territórios, para que pudessem ali explorar o solo, suas riquezas e, consequentemente, ampliar as suas rotas comerciais. É nesse contexto que os portugueses desembarcam aqui no Brasil em 1500, porém, o processo de colonização ele se intensificará mesmo aqui a partir apenas da década de 1530. Já em 1549, que é um ano que importa para nós, uma leva vinda de Lisboa chega ao Brasil e algumas dessas pessoas eram jesuítas, membros da Companhia de Jesus de Lisboa. A Companhia de Jesus ela é uma ordem religiosa católica que foi fundada em 1540 na França, tinha como líder o espanhol Inácio de Loyola e ela tinha como objetivo central levar o catolicismo para o maior número possível de lugares e para o maior número possível de pessoas. É importante pontuar que naquela época ali havia o movimento da contra-reforma religiosa, já que até um pouquinho antes os protestantes haviam ganhado força na Europa, estavam conseguindo uma certa influência, conquistando novos adeptos, e a Igreja Católica, preocupada com isso, começou a buscar alternativas para evitar perder fiéis para os protestantes e para continuar sendo a religião cristã com o maior número de adeptos pelo mundo. Uma das estratégias adotadas pela Igreja Católica foi enviar os jesuítas para essas colônias, para esses novos territórios que estavam sendo descobertos pelas potências europeias. Então, contando aí com o aval da coroa portuguesa, da coroa espanhola, da coroa italiana, os jesuítas chegam nesses novos territórios com a missão de trabalhar na parte da religiosidade. Então, eles iam dar um apoio religioso para os europeus que estavam vindo para as colônias, também para catequizar os filhos desses europeus que vieram pequenos ou que já estavam para nascer para cá, e principalmente para fazer o processo de conversão, de catequização dos indígenas, já que com isso, obviamente, ia acabar aumentando o contingente de católicos pelo mundo. É importante pontuar que, inicialmente, a Companhia de Jesus tinha como projeto inicial cuidar apenas dessa parte da religiosidade. Não tinha nada a ver com a questão educacional. Quem nos aponta isso é o renomado pesquisador português Jorge Couto, que foi professor da Universidade de Lisboa, responsável pela famosa Biblioteca de Lisboa, e em seus estudos ele nos aponta que, com o passar dos anos, a Companhia de Jesus começou a sofrer uma forte pressão por parte das elites europeias para que ela assumisse também nas colônias o papel de cuidar da parte do ensino. Cedendo a essa pressão, a Companhia de Jesus acaba aceitando esse desafio, já que os jesuítas eles tinham um grau de instrução interessante para a época. E os europeus que estavam se instalando aqui, eles queriam que alguém ensinasse os seus filhos a ler, a escrever, a coisas básicas, e eles enxergavam na figura do jesuíta professores ideais para isso. Além dessa pressão, podemos dizer assim, os jesuítas também receberam o apoio até mesmo financeiro dessas elites para que pudessem ali criar os primeiros locais de ensino, adquirir os primeiros materiais
Então, os jesuítas têm esse respaldo financeiro também das elites para começar esse processo de ensino nas colônias. Um nome que é muito importante nesse contexto é o do famoso padre Manuel da Nóbrega, que foi o jesuíta responsável pela primeira missão no Brasil. E o padre Manuel da Nóbrega, ele deixa um texto muito interessante que eu quero indicar para a leitura de vocês, que é o texto Diálogo sobre a Conversão do Gentil. Gentil é o termo utilizado para falar sobre o indígena, os naturais da terra, os indivíduos que estavam aqui antes da chegada dos colonizadores, tá? E esse texto é um texto muito rico, em que ele traz uma conversa, um diálogo entre dois irmãos portugueses, em que eles vão descrevendo as dificuldades de fazer o processo de conversão do indígena para a fé cristã, para a fé católica. E tem várias passagens interessantes que nos ajudam a entender aquele momento histórico. É interessante que uma determinada passagem, um desses irmãos até levanta um questionamento de que será que realmente é possível converter um indígena para a fé católica? E a partir disso surge uma série de debates, tá? Então fica essa indicação que é um texto primordial para quem está estudando esse período. Algumas outras coisas interessantes sobre esse momento histórico. Os historiadores da educação brasileira nos apontam que um dos primeiros desafios encontrado pelo padre Manuel da Nóbrega e seu grupo foi até mesmo conscientizar os europeus de que os indígenas não eram animais, de que eles eram indivíduos, de que eles eram pessoas e que mereciam ali um tratamento um pouco mais adequado do que até então vinham recebendo. Outra coisa interessante é que os relatos dos jesuítas nos apontam que a maioria deles consideravam os indígenas como uma folha em branco, como se eles não tivessem ali passado e que era até de certa maneira fácil passar para eles alguns conceitos da fé católica e tal. Lembrando que tinha toda a questão da barreira da língua, só que com o passar do tempo os jesuítas conseguem ali bolar maneiras de se comunicar com os indígenas. Então, essa questão da folha em branco, os jesuítas relatam que grande parte dos indígenas, de certa forma, nem oferecia tanta resistência a ouvir o que eles tinham para falar do cristianismo, do catolicismo. Porém, é interessante também, alguns desses relatos nos apontam que muitos jesuítas perdiam o sono no sentido de que eles achavam que, apesar dos indígenas estarem ali ouvindo o que eles estavam falando, participando das músicas, eles não estavam verdadeiramente absorvendo a fé, absorvendo os preceitos, e isso tirava o sono de muitos jesuítas, já que dava uma sensação de praticamente enxugar gelo. Uma coisa que é importante pontuarmos é de que a Companhia de Jesus, sem dúvida, ela é a ordem religiosa que teve maior influência na história da educação brasileira. A Companhia de Jesus ela vai ser responsável aqui por gerenciar o sistema de ensino por 210 anos. É isso mesmo, mais de 2 séculos. Eles chegam em 1549 e vão embora apenas em 1759, devido à expulsão ali que vai ser autorizada, que vai ser declarada pelo Marquês de Pombal. Porém, isso aí nós vamos ver com mais calma no fim da nossa aula. Antes de abordarmos as características do ensino oferecido pelos jesuítas no Brasil Colônia, é interessante sabermos um pouco como que era a estrutura, o acesso. Os primeiros ambientes escolares erguidos pelos jesuítas no Brasil Colônia, eles eram feitos de forma muito simples, rudimentar e até mesmo improvisada. Muitas vezes os jesuítas iam na mata e retiravam ali a madeira e eles mesmos ali levantavam esses espaços bem simples, bem improvisados. O primeiro colégio ele é fundado ali em 1550 na capitania de Salvador. É o Colégio Meninos de Jesus. Com o passar do tempo, os jesuítas vão criando colégios em outras capitanias, como São Vicente Santos, Ilhéus. Tá? Esses colégios começam
erguidos de uma forma bem simples, só que com o passar dos anos, das décadas, eles vão crescendo, ficando bem estruturados, ficando até mesmo sofisticados, já que aí os jesuítas começam a contar, né, com o apoio financeiro das elites e até mesmo da investimentos vindo aí da própria Igreja Católica. É importante destacar que existem poucos relatos de que esses prédios escolares, né, mais bem estruturados, tiveram ali o contato de indígenas com os europeus ali, né, com os colonos. Esses prédios escolares, eles eram destinados mesmo para a elite, ou seja, quem estudava ali eram os portugueses, os filhos dos funcionários públicos, filhos dos senhores de engenho, onde eles aprendiam a ler, escrever, contar, né, escolas mais básicas, obviamente um pouquinho de religião, tá? Já o ensino dos indígenas, ele se dava mesmo, né, o grosso dele se dava mesmo no sistema de aldeamento. Tá? Então os jesuítas iam nas aldeias, sentavam ali com as crianças indígenas e passavam ali coisas relacionadas à língua e principalmente à religião, já que o grande objetivo dos jesuítas junto aos indígenas era o processo de catequização, ampliação do contingente de católicos. Tá? Então é importante termos em vista que os prédios mesmo ficaram aí mais para a elite, enquanto nas aldeias é que ocorriam o processo de ensino dos indígenas. E a Companhia de Jesus, ela focava o ensino dos indígenas nas crianças, tá? Já que ela achava que não seria tão interessante fazer o processo de ensino junto aos indígenas adultos, já que eles carregavam ali uma série de costumes que não eram bem vistos pelos europeus, como, por exemplo, ter mais de uma parceira, né? Ou seja, não ser monogâmico. Alguns até mesmo consumiam carne humana. Tá? Então os jesuítas decidiram focar o ensino nas crianças indígenas, já que ali seria mais fácil passar os costumes europeus, a religião católica, né? Toda essa questão de que os europeus eles se sentiam civilizados e achavam que os indígenas não eram. Então seria muito mais fácil civilizar uma criança que estava começando a sua vida ali do que um adulto que já carregava uma série de costumes. Tá? Muitas dessas experiências, esses desafios, né, as barreiras, os avanços, foram relatados pelo famoso padre Antônio Vieira, que tem mais de 750 cartas catalogadas. Então, o padre Antônio Vieira mandou muitos dos relatos desse processo inicial de construção de ambientes escolares e principalmente de conversão dos indígenas. Ele mandava essas cartas relatando esse cotidiano lá para Portugal, tá bom? Então quem quiser saber um pouco mais sobre esse período, pode pesquisar aí na internet, em escritos, tem muita coisa interessante que o padre Antônio Vieira relatou desse momento aí do Brasil colônia, tá ok? Um colégio que é importante mencionar é o Colégio São Paulo de Piratininga, que foi fundado ali em 1554, na região até então conhecida como Piratininga, né, que é um nome indígena. Tá? É um colégio que obviamente começa pequeno, com o passar do tempo ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, né, através do investimento. E esse Colégio São Paulo de Piratininga, ao contrário da grande maioria, existe alguns relatos de que alguns indígenas frequentaram esse colégio. Porém, eles não tiveram aula junto com a elite. Eles ficavam em um lugar ali, em outras salas, onde passavam ali pelo processo de catequização. Tá? Inclusive, nesse colégio, além dos colonos, né, dos europeus e dos indígenas, também funcionava um setor que recebia ali católicos para a formação de novos padres. Então esse colégio aí trabalhava com essas três frentes, podemos dizer assim. E é interessante mencionar desse colégio é o próprio nome dele. Tá? O Colégio de São Paulo, que foi fundado aí pelos jesuítas em 1554, através da fundação dele é que vai depois começar a chegar pessoas ali e vão morar do lado desse colégio
e vai desenvolvendo o que depois se tornará a cidade de São Paulo. Tá? Então, o nome São Paulo, né, da cidade de São Paulo, deriva aí do Colégio São Paulo de Piratininga, tá ok? A título de curiosidade, eu vou mostrar rapidamente duas obras de arte que demonstram a evolução dos ambientes escolares erguidos pelos jesuítas no Brasil Colônia, tendo como exemplo o caso do Colégio São Paulo de Piratininga, que, como vimos no slide anterior, foi fundado em 1554 pelo padre Manuel da Nóbrega, na região até então conhecida como Piratininga, ali da capitania de São Vicente, e que posteriormente se desenvolverá ali a Vila de São Paulo e depois a cidade de São Paulo. Essa obra de arte ela foi retirada do site da Assembleia Legislativa de São Paulo e se trata de uma pintura, de um desenho do que seria a fachada inicial desse colégio. E observando essa obra e também tendo ciência dos relatos dos jesuítas da época, fica evidente que esse ambiente ele nasce de uma forma bem simples, bem rudimentar. Podemos observar ali o telhado de palha. Sabemos que foram os próprios jesuítas que foram na mata retirar madeira. Então, o colégio ele nasce ali de uma forma bem modesta, bem simples. Podemos observar que a sua dimensão é curta, a sua porta também é pequena. Então, realmente ali era um ambiente bem modesto, lembrando que ele começa atendendo ali o processo de conversão dos indígenas e anos depois ele vai começar a atender as elites locais e posteriormente vai servir até mesmo como um lugar de formação para novos padres. Tá? Esse desenho também essa pintura podemos observar a presença de um indígena na direita, tem a presença de um jesuíta na esquerda e ao lado dele uma grande cruz cravada no solo, demonstrando ali, simbolizando a presença dos cristãos, no caso os católicos, e fixando ali o fato de que ali era um espaço de missão, de evangelização. Já essa segunda obra nos evidencia a evolução do Colégio São Paulo de Piratininga. Essa obra foi produzida pelo pintor brasileiro Benedito Calixto de Jesus e quem tiver interesse em apreciá-la presencialmente pode ir até o Museu de Arte Sacra de São Paulo, que ela faz parte do acervo, tá bom? Infelizmente, não existe uma especificação de quando o Benedito Calixto de Jesus produziu essa pintura. Porém, é fato que isso ocorreu um bom tempo após a expulsão dos jesuítas aqui no Brasil e, consequentemente, da desativação do colégio, tá bom? Mas, de qualquer maneira, é uma obra que nos ajuda a visualizar a evolução comparada ao que nós vimos no slide anterior. Então, essa pintura, que muito provavelmente aí data do século XIX, nos mostra como o colégio, o prédio, né, estava até então. Podemos observar que já estava ali com um grande número de janelas, as portas já eram maiores, tem aí a presença de uma grande igreja, um pátio muito amplo. Tá? Então, podemos observar aí essa evolução comparada ao que era praticamente uma espécie de cabana. A título de curiosidade, depois que tem a desativação do colégio, passa um tempo e esse prédio aí, ele começa a ser utilizado como a sede do governo paulista por um longo período. Então, ele vai sofrer uma série de mudanças arquitetônicas. Quem tiver curiosidade em conhecer o pátio do colégio, ele fica ali na região central de São Paulo, tá bom? Chegou o momento de tratarmos sobre o funcionamento e as características do ensino oferecido pelos jesuítas. E para isso é necessário consultarmos um documento que em latim tem o nome de Ratio Studiorum. Esse documento foi criado em 1599 pela Companhia de Jesus e ele servia como um manual de como todos os colégios jesuítas espalhados pelo mundo deveriam funcionar. Então, esse documento ele falava como deveria ser a organização da sala de aula, quais conteúdos os alunos deveriam aprender, quais métodos os professores
deveriam utilizar e até mesmo como deveria funcionar a parte administrativa dos colégios. Lembrando que, como vimos anteriormente, os jesuítas contavam com o apoio de Portugal, que era a principal potência mundial da época. Então, os jesuítas tinham colégios nas colônias portuguesas da América, África e até mesmo da Ásia. Então, buscando garantir que esses colégios funcionassem de maneira uniforme, a Companhia de Jesus aposta na criação do Ratio Studiorum. E esse documento ele nos mostra inicialmente que os jesuítas eles possuíam uma visão essencialista do homem, que o homem possuía algo que era essencial, que fazia parte da sua essência, algo que era imutável, ou seja, os homens ali eles tinham a mesma natureza. E isso se justificaria dar a um homem que nasceu na Ásia e ao que nasceu na África o mesmo tipo de ensino, já que apesar de terem nascido em locais diferentes, eles tinham a mesma essência, tá? O que possibilitava a prática de um ensino comum, tá bom? O documento também ele nos mostra que os jesuítas eles utilizaram ali como base na sua pedagogia as teorias, os conceitos principalmente do grego Aristóteles e de São Tomás de Aquino. Então eles iam mesclando a questão da racionalidade com a da fé. Tá? Para a nossa aula de hoje, nesse primeiro momento, não tem necessidade de conhecermos todas as teorias. Tá? Quem tiver curiosidade pode consultar os artigos científicos que estão disponíveis na internet aí sobre o tema. Nos colégios jesuítas, né, que recebia ali as elites locais, uma grande preocupação dos jesuítas era preparar essas crianças não apenas para o dia a dia, mas também prepará-las para a vida após a morte. Tá? Obviamente, os jesuítas, como católicos, acreditavam na vida eterna. Então, no dia a dia do colégio, os alunos não aprendiam apenas coisas que eles utilizariam aqui na Terra. Eles aprendiam coisas, principalmente baseadas, né, na religião, que eles utilizariam nessa vida após a morte. No dia a dia, no cotidiano escolar, nas aulas ali, os alunos tinham aulas de gramática, né, de latim, tinham aulas também de retórica, que é a prática, né, a habilidade em falar, em argumentar, em defender pontos de vista. Os jesuítas tinham muita preocupação para que as crianças aprendessem ali a se comunicar e argumentar. Então as aulas de retórica eram bem importantes ali na grade. Tá? Os alunos também tinham aula de humanidades, aula de filosofia, aula de teologia. Tá? Em relação às inovações que os jesuítas trazem para a parte educacional. A primeira delas, nós chegamos a ver em alguns slides anteriores, que foi a criação de espaços específicos para a prática de ensino. São os jesuítas que vão criar as escolas, os prédios escolares. Tá? A outra inovação feita pelos jesuítas é a questão da seriação dos estudos. Os jesuítas serão os primeiros a dividir os alunos nas salas de aula, né? A distribuir os alunos de acordo com o grau de conhecimento. Isso evitava que o professor entrasse numa sala de aula que tivesse alunos com diferentes graus ali de conhecimento, o que prejudica, né, o andamento da aula. Então, através da seriação de estudos, ficava mais fácil o professor ali transmitir os conceitos que estavam estipulados no Ratio Studiorum. A outra inovação interessante foi a questão da especialização dos docentes. Os jesuítas, no Ratio Studiorum, já deixavam claro que eles tinham ali uma preocupação em que o professor tivesse capacidade para ministrar os conteúdos necessários. Então, os professores, ali através do Ratio Studiorum, eles podiam observar como eles deveriam ministrar as aulas e até onde eles poderiam chegar. Tá? Então, já havia essa preocupação em oferecer ali uma espécie de capacitação para que os docentes
pudessem atuar nos colégios jesuítas, tá? A outra inovação interessante foi a questão da supervisão educacional. Nos colégios jesuítas havia a presença de uma figura que era denominada prefeito de estudos. Ele servia ali como um fiscal. Ele ficava fiscalizando para ver se os professores estavam dando os conteúdos estabelecidos pelo Ratio Studiorum e também da maneira que havia sido determinada pelo mesmo documento. Então nós temos aí a figura ali de um supervisor, uma figura ali de um fiscal, tá? Outra inovação interessante foi a questão do relatório anual. Todos os colégios jesuítas espalhados pelo mundo tinham como dever, no final do ano, enviar para a sede da Companhia de Jesus um relatório descrevendo as atividades que foram executadas ao longo do ano no colégio, tá? Então, além dessas atividades, eles descreviam também as dificuldades, os avanços, todos os entraves, tudo relacionado aí ao que foi registrado naquela unidade no ano. E esses documentos tiveram posteriormente muita importância para a história da educação, já que serviram como base, serviram como referência para a realização de uma série de pesquisas sobre esse período educacional, tá? Então podemos constatar que os jesuítas tiveram aí um legado importante, que foi a organização de um sistema de ensino, tá bom? Ditado aí pelo Ratio Studiorum, tá? Agora que nós já conhecemos algumas das características do ensino oferecido pelos jesuítas e também as principais inovações que a Companhia de Jesus trouxe para o campo educacional, chegou a hora de conhecermos como funcionava um pouco a dinâmica de aula nesses colégios. O Ratio Studiorum, ele trazia para o professor um passo a passo que deveria ser seguido para garantir que a aula transcorresse da maneira que a Companhia de Jesus achava a mais adequada possível. E o primeiro desses passos era a preleção do assunto. Então o professor ia na frente da classe e, de forma expositiva, ele apresentava o tema da aula, que poderia ser, por exemplo, a importância da filosofia para o homem. Aí, na sequência, o professor fazia alguns apontamentos e apresentava também conceitos de alguns teóricos sobre esse tema. Aí, o passo seguinte era o momento do disputatio, em que os alunos disputavam de forma argumentativa. Então, por exemplo, um aluno ia lá e falava por que na visão dele, ele achava que a filosofia era importante para o homem. Na sequência, vinha outro aluno que podia, por exemplo, criticar essa visão do primeiro estudante. Aí, na sequência, começava um debate de ideias, né? Cada um ali com o seu ponto de vista e dando argumentos para justificar o porquê dessa determinada convicção. Tá? Importante ressaltar que, como vimos no slide anterior, os jesuítas tinham uma grande preocupação para que as crianças aprendessem a retórica, né? Já que através dela eles ficavam ali com uma comunicação mais assertiva, aumentava a capacidade argumentativa e até mesmo de persuasão. Já o terceiro passo era um passo que era praticamente automático, que era o processo de memorização, né? Já que o estudante já havia, no primeiro momento, ouvido a apresentação e os conceitos do professor, e no segundo momento ele havia ouvido e participado ali do debate argumentativo com os colegas, assim fixando, assim memorizando o tema. Tá? É importante ressaltar que nos colégios jesuítas o professor era o centro do processo de ensino. Tá? Nós sabemos que a pedagogia atual cobra que o aluno seja o centro do processo de ensino, mas nesse momento histórico que estamos estudando, o professor era a figura central desse processo. Inclusive, o docente, ele era ali a figura até mesmo temida pelos estudantes,
já que, além de ficar num lugar mais alto, a palavra sempre estava com ele, era ele que dava permissão para o estudante falar. E ele ainda tinha ali a possibilidade de determinar e de aplicar castigos corporais contra os estudantes. Então, se em algum determinado momento o professor sentiu que o aluno foi indisciplinado ou que ele cometeu algum erro ali no processo de ensino, que ele errou alguma coisa e o professor não ficou satisfeito, o professor podia puni-lo fisicamente. Por exemplo, com beliscões, com reguada na mão, mandar a criança ajoelhar no milho, no caroço, na areia e também utilizar a palmatória, que era um objeto de madeira que tinha couro ali, que o professor podia bater na palma da mão da criança. Lembrando que a palmatória, esse instrumento, ela foi introduzido primeiro para punir os indígenas, né? Os jesuítas puniam ali os indígenas naquele processo inicial de catequização. Isso depois começou a ser utilizado nos colégios para punir os estudantes em geral. Além dos castigos, os professores trabalhavam também com a questão de prêmios. Tá? Então não era apenas as punições. Os professores também davam prêmios aos alunos que se destacavam. Podia ser desde uma medalhinha até mesmo uma declaração na frente da sala de que o aluno foi muito bem e que ele merecia palmas e tal. Então, através do exposto, podemos constatar que a dinâmica de aula dos colégios jesuítas era bem diferente, né, da que nós estamos acostumados nos dias de hoje, principalmente em relação a essa questão dos castigos e também do professor, naquela época, ser a figura central do processo de ensino e não o estudante. Estamos caminhando para o encerramento da nossa aula de hoje e chegou o momento de compreendermos como os jesuítas deixaram o comando do sistema educacional do Brasil colônia após 210 anos. Eu tenho certeza que você se lembra das suas aulas de história, onde vocês estudaram sobre o Iluminismo, que foi um movimento político-intelectual nascido na Europa e que pregava a valorização da ciência em detrimento à fé. Ou seja, para os iluministas, as ações econômicas, sociais e políticas tinham que ser tomadas levando em consideração a racionalidade e não a fé. E no século XVIII nós temos uma série de líderes importantes que estavam ali alinhados aos ideais iluministas, buscando essa questão aí da racionalidade. E um desses líderes era Marquês de Pombal, que era o primeiro ministro de Portugal, que na época era comandado por Dom José I. E Marquês de Pombal começa a acreditar que a manutenção dos jesuítas no comando do sistema educacional seria um retrocesso, já que durante as aulas os alunos não viam apenas conteúdos baseados na ciência, mas também conteúdos ali relacionados à religiosidade, à fé. Então, buscando tornar o sistema de ensino mais racional e longe aí da questão da religiosidade, Marquês de Pombal ordena em 1759 a expulsão dos jesuítas. Obviamente, tinha outras questões políticas que basearam também essa decisão de Marquês de Pombal. Porém, na parte educacional, que é o que interessa para nós, o que estava pegando realmente era essa disputa aí da racionalidade versus a fé. E existem relatos de que alguns dos jesuítas foram expulsos dos colégios de forma bem truculenta pelos guardas enviados aí por Marquês de Pombal. Em relação ao legado, né, dos jesuítas, grandes sociólogos divergem um pouco. Então, por exemplo, nós temos na visão do Gilberto Freire, que é o autor do famoso livro Casagrande e Senzala, onde ele afirma que os jesuítas ele classifica os jesuítas como destruidores das culturas nativas. Já para o Fernando de Azevedo, no livro A Cultura Brasileira, ele afirma que os jesuítas foram responsáveis pela mais importante fase da história
da educação brasileira. Essas visões são interessantes para nós pensarmos um pouco sobre o tema da nossa aula de hoje. Mas é fato que a Companhia de Jesus foi a ordem religiosa que teve a maior influência na história da educação brasileira, já que ficou no comando aqui do sistema educacional do Brasil colônia por mais de 2 séculos. Após a expulsão dos jesuítas, vai ocorrer o que fica conhecido como Reforma Pombalina. Pombalina, né, deriva do nome ali do caso do Marquês de Pombal, que foi uma série de alterações na organização e funcionamento do sistema de ensino. Porém, isso será tema apenas da nossa próxima aula. Eu gostaria de agradecer a companhia de vocês, foi uma honra poder ministrar essa aula hoje e nós nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima!